Fala galera, beleza? Começando aqui mais um Pega a Visão no YouTube do Clique Esportivo. Você pode acompanhar tanto aqui pelo YouTube como também lá pelo site do Clique Esportivo, beleza? E aqui nesse programa, para quem não viu ainda, a gente sempre fala um pouco dos jogos que vão acontecer no final de semana, traz um pouco do histórico desses confrontos, o momento atual dessas equipes também. E hoje, para começar nosso papo aqui, vamos falar sobre Corinthians e Flamengo, um clássico do futebol brasileiro que vai acontecer nesse sábado à noite. Duas equipes, assim, das duas maiores torcidas do país, sem dúvida nenhuma, né? E claro que é um jogo cheio de história, muitos confrontos, tanto pelo Brasileirão como pelo torneio Rio-São Paulo, pelo final da Copa do Brasil do ano passado, né? O Flamengo acabou levando a melhor na disputa por pênaltis. Então, é um jogo assim com muita história e duas torcidas absolutamente apaixonadas. A gente está vendo o histórico de jogos oficiais entre essas equipes, e nesse histórico, a gente vê que o Flamengo ele leva uma certa vantagem em relação ao Corinthians, não é assim, uma grande vantagem. Dá para dizer que é um confronto até relativamente equilibrado, mas com o Flamengo tendo vencido mais jogos. O Flamengo venceu 51 e o Corinthians venceu 43. Nós tivemos ainda 23 empates. Agora, tem um recorte que eu acho interessante aqui, que é um recorte mais recente. Vou puxar de 2017 para cá, e a gente vê que nesse recorte de 2017 para cá, a vantagem do Flamengo ela é bem mais acentuada, né? Foram 21 jogos nesse período, o Flamengo venceu 13 e perdeu apenas 3 jogos. Então, a gente vê que a diferença ela vem aumentando, o aproveitamento do Flamengo nesse recorte dos jogos contra o Corinthians é de 70%. Então, a diferença ela vem ficando mais a favor do rubro-negro carioca nos jogos mais recentes, né? O último confronto, válido pelo primeiro turno brasileiro, o Flamengo venceu por 1-0. Antes disso, ainda pelo Brasileirão do ano passado, segundo turno, o Corinthians havia vencido por 2-1 e anteriormente nós tínhamos tido as duas finais da Copa do Brasil, os dois empates e a decisão por pênaltis, beleza? Vou devolver aqui o recorte geral e puxar os jogos comando de campo corintiano. E aí tem uma curiosidade, que como acontece naturalmente, né, a vantagem é a corintiana. Foram 30 vitórias do Corinthians no seu mando de campo. Só que aí tem um detalhe curioso, que é o histórico mais recente. Eu vou puxar de 2018 para cá. E a gente vê que de 2018 para cá foram 9 jogos com mando de campo do Corinthians e o Corinthians venceu apenas 2. O Flamengo venceu 5 jogos. Dos últimos 8, só tivemos uma vitória corintiana em 2022, 1-0 que a gente já havia citado pelo segundo turno do Brasileirão. No mais, foram 5 vitórias do Flamengo, 2 empates. O Flamengo, inclusive, foi a equipe que marcou mais gols, marcou a média de 1,8 gols por jogo nesse recorte, fora de casa. Então, a gente vê que o recorte mais recente ele é favorável ao Flamengo, não só no histórico geral, como a gente viu anteriormente, mas também no histórico de jogos com o mando de campo do Corinthians, né? Isso é bem significativo. E aí, para finalizar essa parte do histórico de Corinthians e Flamengo, eu vou só trazer uma curiosidade, né? Claro que é um dado que não diz absolutamente nada, mas não deixa de ser, assim, uma estatística, né? Como a galera gosta de chamar. Vou puxar aqui os jogos realizados aos sábados. E aí, nos jogos realizados aos sábados, como vai acontecer agora, né? O jogo acontece às 21 horas por sábado. Aí a vantagem é plenamente corintiana. O Corinthians venceu 10 jogos e perdeu apenas 2. O último foi até pro Flamengo, né? O Flamengo venceu por 4-1, um jogo realizado em 1998, mas foram apenas 2 vezes, né? Então, para quem se amarra aí na superstição, o histórico aos sábados de Corinthians e Flamengo é bem pró-Corinthians, beleza? Vamos falar um pouco do momento atual. Dá para dizer que são duas equipes que vivem um momento conturbado, né? Inclusive com mudança de treinador. O Flamengo ainda sem técnico, estou gravando aqui na quinta-feira de manhã. O Flamengo não anunciou um novo treinador ainda. E o Corinthians começando um trabalho com o Mano Menezes, desde a saída de Vanderlei Luxemburgo. Mano Menezes que estreou no meio de semana na eliminação do Corinthians para a equipe de Fortaleza, né? Então, duas equipes, assim, em momentos não muito legais. O Flamengo venceu o Bahia pelo Brasileirão, mas foi um jogo que, pois tinha ali um recorde de 4 jogos sem vencer. O Flamengo havia empatado 2 jogos contra o São Paulo e contra o Corinthians, havia perdido para o São Paulo e para o Atlético Paranaense também. Então, foi uma vitória ali que saiu da curva do histórico recente do Flamengo. E eu vou puxar aqui o mês de setembro para a gente ver como foi esse mês para o Flamengo, né? Foram 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. A outra vitória, além do Bahia, foi contra o Botafogo, lá no início do mês ainda. Mas o que me chama a atenção nesse recorte de setembro do Flamengo
é a baixa quantidade de gols marcados, né? Foram 0,67 gols, e 2 deles lá no início do mês contra o Flamengo. De lá para cá, o Flamengo ele só marcou um gol contra o Bahia e um gol contra o São Paulo. Tinha passado 3 jogos sem marcar gols. Então, um momento assim de muito poucos gols marcados pela equipe carioca. Vou puxar aqui o Corinthians também não vive grande momento. Depois a gente vai passar pela tabela do Brasileiro também. Mas só mostrar aqui um pouco da fase do Corinthians. O Corinthians já tem um jogo em outubro, foi esse contra o Fortaleza. E nesses 7 jogos do recorte de setembro e outubro, o Flamengo só venceu uma partida, que foi contra o Botafogo. Vou colocar aqui agosto na jogada também. E dos últimos 9 jogos, considerando lá os 2 últimos lá de agosto, Estudiantes e Goiás, o Corinthians só venceu 1. Então, é um time que vem vencendo muito pouco, né? Por isso que dá para dizer, assim, com certa tranquilidade, que são 2 equipes que, especialmente se a gente compara com o histórico, tanto do Flamengo quanto do Corinthians, são 2 equipes que vivem um momento muito aquém da sua realidade, né? Tabela do campeonato, a gente tem uma diferença entre elas, entre essas 2 equipes. O Flamengo na parte de cima, tá? Por mais que não viva um grande momento atualmente, tá? A gente esteja passando por certa turbulência, mas é o 5º colocado, tá com 43 pontos, 2 a menos que o Red Bull Bragantino, que é o 2º lugar nesse momento. E é uma daquelas equipes ali que ainda sonha em, de repente, com tropeços do Botafogo que vem acontecendo, ainda pode pensar em tentar chegar lá, mas é óbvio que vai ficando cada vez mais difícil. O Flamengo é o 5º colocado e o Corinthians aparece na 2ª página, na 13ª posição. Corinthians que, agora com a eliminação da Sul-Americana, vai focar no Campeonato Brasileiro. E a gente vai ver, né, se vai ser um Corinthians que vai brigar ali nessa parte de baixo, tentando se afastar cada vez mais da zona de rebaixamento, que está só a 4 pontos de distância, ou se vai ser um Corinthians que vai tentar buscar algo a mais, né? Vai tentar buscar uma vaga na Libertadores, e para isso vai ter que melhorar muito o seu rendimento. Por fim, só puxar uma estatística de cartão, porque tem uma curiosidade aqui nesse confronto, que a gente está falando justamente das equipes que menos tomam cartões no Campeonato Brasileiro. As 2 equipes estão ali na parte de baixo da tabela, tanto o Corinthians quanto o Flamengo. O Flamengo é a equipe que menos toma cartão, são 2,2 cartões por jogo, e o Corinthians com 2,4 cartões por jogo, uma média muito baixa, tanto para Corinthians quanto para Flamengo, beleza? Então é isso aí de Flamengo e Corinthians. Seguindo aqui no nosso Pega a Visão, vamos falar agora de um jogo que acontece no domingo pela Série A do Campeonato Brasileiro, um clássico regional entre Fluminense e Botafogo, beleza? Começando pelo histórico desse clássico, são 324 jogos oficiais entre essas equipes, a maior parte, obviamente, pelo Campeonato Carioca, mas também tem muito jogo pelo Brasileirão, pelo Rio-São Paulo, e uma leve vantagem, vou chamar de leve, são 9 vitórias a mais para o Fluminense, que venceu 116, o Botafogo venceu 107, e tivemos ainda 101 empates. Então, acho que dá para chamar assim, de um confronto bem equilibrado. E aí tem alguns recortes que a gente pode fazer aqui, onde esse equilíbrio ele fica ainda mais evidente. Puxei aqui agora, nesse momento na tela, os jogos válidos pelo Brasileirão, Série A, e a gente tem aí um cenário de muito equilíbrio. O Fluminense venceu 18, o Botafogo venceu 19, e tivemos 19 empates. É um equilíbrio que envolve até o empate, né? Até o empate está ali no bolo. E tem um outro recorte também que me chama a atenção, que é o recorte do século XXI, né? Vou puxar de 2001 para cá, e o equilíbrio ele é absurdo aqui nesse recorte. São 26 vitórias do Botafogo, 26 vitórias do Fluminense e 26 empates, tudo empatadinho, inclusive o empate. A diferença que a gente tem aí é no número de gols, né? O Fluminense marcou mais gols do que o Botafogo, foram 94 gols marcados, uma média de 1,2 por jogo, o Botafogo um pouco mais baixo, 88 gols marcados, média de 1,1 por jogo. Então, é um confronto que nesse século, assim, em toda a história tem um equilíbrio, mas com uma certa vantagem do Fluminense, e nesse século completamente empatado. Essa vantagem do Fluminense nos gols, ela vem porque os confrontos que tiveram diferenças mais amplas foram vencidos pelo Fluminense, né? A gente vê aqui pela diferença de gols que a gente tem um jogo com 5 gols de diferença e um jogo com 4 gols de diferença. E esses 2 jogos eles foram vencidos pelo Fluminense, tá? O Fluminense venceu em 2003 por 5-0 e venceu em 2005 por 4-0. E daí é que vem essa diferença de gols, até nos confrontos por 3-0 também, né? Por 3 gols de diferença, na verdade, não necessariamente por 3-0. A gente tem uma predominância do Fluminense, embora o Botafogo também tenha vencido por 3 gols de diferença, mas o Fluminense venceu 3 vezes.
por essa diferença, e o Botafogo venceu 2 vezes, né? O mais recente, o Fluminense venceu por 3-0 em 2020, o Botafogo havia vencido por 3-0 em 2014 e também em 2004 por 4-1, beleza? De histórico, acho que é mais ou menos isso, e vamos falar um pouco agora do momento atual dessas equipes, começando pelo Fluminense, o Fluminense que ontem teve uma vitória histórica, que não está nem aqui ainda, contra o Internacional, conseguiu a classificação na Libertadores, venceu por 2-1 de virada, vai fazer a final, não sei ainda contra quem, porque o jogo do Palmeiras contra o Boca, quando eu estou falando aqui, ainda não foi realizado, você que está assistindo certamente já sabe quem o Fluminense enfrenta na final, mas a gente tem aí um histórico recente, né? Os últimos meses do Fluminense foram bons, dá para se dizer. Vou fazer um recorte aqui de agosto e setembro. Foram 13 jogos com mais um de ontem, 14 jogos, o Fluminense ganhou 8. Então, já temos, aí já dá para dizer que é um recorte bem favorável ao Fluminense. Daqui a pouco a gente vai ver a tabela do campeonato também. O Botafogo é aquele time que há 2 semanas atrás, mais ou menos, quando a gente puxava o histórico do Botafogo, a gente só tinha coisa boa para falar, né? E isso vem mudando aos poucos. Já são 5 jogos sem vencer, sendo 4 derrotas nesse período. O Botafogo vem de um empate agora em casa contra o Goiás. A diferença, ela vem diminuindo em relação às equipes que tentam perseguir o Botafogo, embora o Palmeiras, que era o maior perseguidor, tenha vacilado também, tenha deixado de encostar, mas agora o Bragantino é o segundo colocado e também vai tentar encostar no Botafogo. O Botafogo também mudou de técnico, então é um recorte bem complicado assim para a equipe do Botafogo. A última vitória foi contra o Bahia, 3-0, lá em agosto ainda, pelo Brasileirão, beleza? Vou só puxar aqui para a gente ver os números de agosto, setembro e outubro do Botafogo. E nesse recorte aí de 12 jogos, o Botafogo venceu apenas 3, né? É um número baixo para um time que quer ser campeão brasileiro, e eu ainda continuo achando o Botafogo favorito ao título, mas ele precisa mudar esse recorte mais recente, né? Se quiser realmente ser campeão brasileiro. E tem algo que me chama a atenção, nesses 12 jogos do recorte de agosto, setembro e outubro, o Botafogo ele não marcou gols em 5. Então, quantidade muito grande de jogos sem conseguir balançar as redes, algo que chama atenção, especialmente se tratando de um líder de Série A do Brasileirão. Beleza? Passar aqui pelo campeonato, e essa linha que a gente vai ver aí, pontilhada, essa linha azul, com uns pontinhos ali por jogo, ela é a evolução da pontuação do Botafogo, né? E a gente vê como o Botafogo vinha conseguindo evoluir a sua pontuação de forma absolutamente fantástica até o seu 20º jogo. E desde então, o cenário ele se inverteu, né? Na verdade, até o 21º jogo, tá? Que foi a vitória contra o Bahia. E a partir do 22º, aí sim a linha ela começa a ficar completamente, quase que completamente reta, só não é totalmente reta por conta do pontinho que o Botafogo ganhou contra o Goiás, que foi um pontinho bem lamentável, né? O Botafogo contava com a vitória desse jogo, já que o Goiás é uma equipe que disputa o campeonato na parte de baixo da tabela. Então o Botafogo precisava ter vencido esse jogo contra o Goiás e não conseguiu. E aí, obviamente, a pontuação do Botafogo ela meio que deu uma estagnada, né? Ele parou ali no 51 e agora nos 52 pontos. É um time que precisa voltar a vencer para conseguir garantir, né, esse título que, como eu disse, o Botafogo segue sendo o favorito a conquistar. O Fluminense está na 6ª posição, fez o último jogo contra o Cuiabá, perdeu por 3-0, né? Era a equipe reserva do Fluminense, o Fluminense se preparava para a semifinal contra o Inter, então dá até para tirar o recorte, mas é uma equipe que vem também na parte de cima, brigando ali por uma vaguinha na Libertadores, né? Puxar aqui estatísticas de cartões. O Fluminense é uma das equipes que mais toma cartão amarelo por jogo. Aliás, tanto amarelo quanto vermelho, né? Na soma está dando 3,4 por jogo. Então, uma média alta do Fluminense e o Botafogo aqui na parte de baixo, né? Uma das equipes que menos leva cartão. É uma das 4 equipes que menos levou cartão em média nesse campeonato brasileiro. Beleza? Então é isso aí de Fluminense e Botafogo que se enfrentam no domingo às 16 horas. Bom, seguindo aqui nosso Pega a Visão, vamos falar um pouco de Série B agora. Tem tempo que a gente não fala de Série B aqui.
E se a gente falou do líder Botafogo na Série A, vamos falar do também líder na Série B, o Vitória, que vai até o Heriberto Rios disputar um jogo aí contra o Criciúma. Foram 22 jogos oficiais entre essas equipes, já disputaram jogos tanto pela Série A, como também pela Série C e pela Série B. A maioria dos jogos foi pela Série B. É um confronto disputado com a levíssima vantagem rubro-negra. O Vitória venceu 8 jogos, o Criciúma venceu 7 e nós tivemos ainda 7 empates, beleza? O último jogo deu Criciúma, foi no primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série B desse ano. O Criciúma venceu por 1-0 jogando no Barradão. Antes disso, em 2019, as equipes haviam se enfrentado também pela Série B, empataram jogando em Criciúma em 1-1. O Vitória havia vencido em Salvador por 2-0. Então, é um confronto, assim, equilibrado. E aí vou puxar os jogos com o mando de campo do Criciúma, que a gente vai ver que a vantagem é do Criciúma. O Vitória venceu apenas 2 vezes, o Criciúma venceu 9, aliás, venceu 5. Tivemos mais 3 empates. Foram 10 jogos ao todo com o mando de campo da equipe do Criciúma. Mas nos últimos 4, os 4 jogos mais recentes realizados em Criciúma, o Criciúma não conseguiu vencer nenhum. Nós tivemos 2 empates e 2 vitórias do Vitória. O Vitória venceu em 2015 por 3-2, havia vencido também em 2014 por 3-1. Esse jogo de 2014 pela Série A, 2015 pela Série B. Então, o retrospecto recente em jogos realizados em Santa Catarina é um pouco mais pró-Vitória, embora, né, a vantagem histórica do confronto em jogos em Santa Catarina seja do Criciúma, beleza? Pegar aqui a fase dessas equipes, começando pelo Criciúma. O Criciúma é uma equipe... A Série B ela tem muitos perseguidores ao G4, né? Muitos times candidatos a subir, mesmo que o campeonato já esteja entrando numa reta final. E o Criciúma chegou a ser uma dessas equipes, continua sendo, na verdade, né? Só que o Criciúma vem perdendo muito jogo. Eu vou puxar aqui de julho para cá, e todos esses jogos foram pela Série B, foram 16 jogos, e o Criciúma perdeu 7. É muita derrota para um time que ainda sonha com acesso, né? Ainda sonha em se consolidar no G4. Inclusive, nos 2 últimos jogos, acabou perdendo para concorrentes, dá para dizer que são concorrentes diretos, né? Perdeu para o Juventude por 1-0, antes havia perdido para o Atlético Goianiense por 3-1. Então, o Criciúma vem perdendo oportunidades de encostar e de ficar no G4 por mais tempo, né? O Vitória, como a gente sabe, é o líder da competição e vem de 3 vitórias, né? Ganhou de 3-0 da Bahia, ganhou de 2-0 do Ituano, e no último jogo ganhou de 1-0 da equipe da Tombense. E com isso ele vem se consolidando ali na liderança. Eu acho que dá para dizer assim, que se o Vitória consegue um resultado positivo em Criciúma, o acesso ele fica mais do que encaminhado, né? Então é uma campanha que vem ficando cada vez mais tranquila. O Vitória não tem nada ganho ainda, mas o acesso tá bem encaminhado. E aí eu vou puxar os jogos do Vitória de agosto para cá, agosto, setembro, que é que me chama a atenção. Os jogos de agosto e setembro foram 10 nesse período. O Vitória perdeu 2, mas o que me chama a atenção mesmo é que em 8 desses 10 jogos, o Vitória simplesmente não sofreu gols. A gente está falando de uma média de 0,8 gols sofridos, que é uma média que não é pequena, mas ela só não é pequena por conta daquela derrota completamente fora da curva que o Vitória teve jogando contra o CRB, que acabou tomando 6-0 jogando em Maceió, e isso elevou essa média de gols sofridos, né? Mas aqui nesse quadro a gente tem a quantidade de jogos, de gols sofridos por jogo, né? Foram 8 partidas sem sofrer absolutamente nenhum gol. Quando tomou, também perdeu, né? Perdeu de 6-0 para o CRB e perdeu de 2-0 para o Londrina. E aí, isso, eu vou até pular aqui, por enquanto, a parte de classificação, para a gente falar sobre uma estatística aqui de ambos marcam. Porque, deixa eu só puxar a Série B aqui, o Vitória na Série B é a equipe com menos ocorrência de ambos marcam, né? Apenas 23% dos jogos em que o Vitória esteve envolvido tiveram as duas equipes marcando gols. Nesse recorte que a gente viu aqui, de agosto e setembro, simplesmente não teve nenhum ambos marcam. Ou o Vitória, normalmente o Vitória marcava gols e não sofria, e nas duas derrotas que o Vitória teve nesse período, foi ele que não conseguiu marcar gols, então o Vitória simplesmente não brincou de ambos marcam nesse período, beleza? E aí, para finalizar, só trazer a tabela do campeonato, puxar aqui a Série B do Brasileirão.
a Série B, que tem justamente o Vitória na liderança, com 58 pontos. Puxar aqui as estatísticas do Vitória, né? 30 jogos realizados já e 58 pontos. E a linha de pontuação aí que não para de subir. O Vitória praticamente não saiu do G4, só esteve fora do G4 em 2 rodadas nessa Série B. E o Criciúma, que nesse momento é o 8º colocado, tem 48 pontos. O Guarani, que é o 4º colocado, tem 53. Então a gente está falando de diferença de 5 pontos em relação ao G4, mas com muitas equipes ali entre o Guarani e o Criciúma, né? E isso obviamente dificulta o Criciúma conseguir chegar no G4, porque sempre alguém vence. São muitos times que brigam ali por essas posições próximas ao G4 nessa Série B. Então é isso, para conseguir se manter na briga, o Criciúma precisa vencer esse jogo de qualquer forma contra a equipe do Vitória, beleza? Esse jogo acontece no domingo e é um jogo importantíssimo para a Série B, você vai acompanhar tudo sobre ele no Clique Esportivo. E semana que vem a gente está de volta aqui no Pega Visão. Você fica ligado aí tanto no YouTube do Clique Esportivo, como também no site do Clique Esportivo. E sempre tem esse aqui e diversos outros vídeos para você acompanhar, beleza? Um abraço e até a próxima.